Primeiro que a gente tem Lázaro, tem Judas, tem Jesus, tá? Uma coisa bíblica, né? Esse futebol brasileiro. Yes. Segundo é o seguinte, Celso, o VP, que é o Judas, ele tem todo o direito de ir para o Flamengo como treinador de futebol que é. A questão aqui, ele mostrou uma grande falta de caráter, porque ele mentiu. Até o que a gente está entendendo é que ele mentiu. Porque ele falou que ia fazer uma coisa, voltar para Portugal e fez outra. Então aí ele ficou com uma pecha de mentiroso. Que não ia assumir clube nenhum, que ia embora, que era relação familiar, destratou o repórter que questionou essa questão familiar. O Flamengo traz um treinador que faz o tipo de jogo que os seus jogadores gostam, mas eu não sei se os jogadores vão gostar do treinador. É isso daí, nação, e nós vamos trazendo para você as notícias do Flamengo logo cedo para vocês. Muito bom dia, nação. Já chega deixando o seu like. Vamos fazer o seguinte, vamos bater uma meta juntos aqui de 1000 likes para esse vídeo. Eu quero ver a força da nação aqui. Vai, já chega deixando o seu like. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão. O VP chegou, meu amigo. Chegou, o Flamengo anunciou. E a imprensa paulista inteira está em choque. Começou o chororô, um falando que o Vitor Pereira é traíra, outro dizendo que não vai dar certo, que não vai durar 6 meses no Flamengo. E eu já quero que você deixe a sua opinião ou a sua risada para a imprensa paulista. Escreve nos comentários aqui embaixo e participe com a gente aqui no nosso canal. Créditos desse vídeo, vou deixar o canal Gazeta Esportiva e também ao canal ESPN Brasil, link na descrição. Mas antes do vídeo, quero apresentar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Você pode receber comissões como essa que você está vendo aí. Basta você aprender clicando no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você saber tudo referente a essa grande novidade e oportunidade que pode te ajudar já nesse final de ano. Já pensou? Já logo nesse final de ano você conseguir já fazer uma renda extra? Clica lá, confere e aproveite enquanto estiver no ar, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje então, nação. Créditos, canal anúncio. ESPN Brasil e também Gazeta Esportiva, link na descrição. Vamos lá ver a imprensa chorando por causa que o Vitor Pereira foi pro Flamengo. Rubro-negro, o Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. Então, quando diz que tem um acordo, imagino que o contrato ainda não esteja assinado. Mas o anúncio aí do Flamengo, Vitor Pereira é o novo técnico do Mengão. O Paulo Calçade, com o elenco que tem o Flamengo, sua expectativa para a chegada do Vitor Pereira? Bom, a expectativa dele é maior do que todos, né? Porque ele ele conhece o futebol brasileiro já, viu as dificuldades, viu que tem um clube que tem poucas dificuldades e esse clube é o Flamengo. No outro clube com uma quantidade pequena de dificuldades, tem treinador português já, que é o Palmeiras. Então ele olhou e falou, nossa, esse convite aí, até a sogra Sara, com esse convite. Quando explicar para ela, ela começa a se aquecer para jogar. Então, é que ele usou algo que, assim, ficou feio. Eu acho que isso aí serve de exemplo para todo mundo, todos nós. Em algum momento da vida a gente fala uma coisa para não falar... E aí você se ferra, ele se ferrou. Porque ele estava cheio de problemas e quando é um problema de familiar e tão próximo e de saúde, você não fala nada. Você vai falar o que para ele? Faça o que você tiver na sua consciência. É que em 10 dias mudou tudo. Aí você falou, poxa, era uma mentira. Poderia ter falado para o Corinthians, acho que não vai rolar, vocês não têm capacidade de investimento, eu vou ficar aqui sofrendo no ano que vem. O jogador talvez de maior qualidade, se tem o Yuri Alberto hoje, mas de maior qualidade na organização do time, já tem uma idade avançada, consegue fazer 3 partidas no mês, 4 no máximo, Calçade, não joga 90 minutos. Eu não quero ficar, então, já era a explicação. Então assim, olha, não vou ficar. E, desculpa, mas acho que eu consegui contribuir, mas eu não quero continuar no projeto e tal. E aí ficou um negócio assim muito chato para ele. Não sei se ele está preocupado com isso também, né?
Estou preocupado. Talvez fale assim, gente, isso aqui é do futebol. Um dia você dá uma rasteira, outro dia você toma outra e está tudo bem. Se ele achar que está tudo bem, está tudo bem. Agora, fica um ambiente, digo, todo aquele carinho, aquela paixão do torcedor, aquela coisa na torcida, a torcida no Corinthians. Agora é o seguinte, ele tem compromissos pesadíssimos. Quando ele chegou no Corinthians, ele chegou na reta final do Campeonato Paulista, cheio de clássico, muito jogo fora de casa, jogo na altitude, e levou muita pancada ali no começo. Corinthians e Palmeiras, não entende clássico, botou time reserva e tal. Em fevereiro, o Flamengo vai fazer o Mundial. Ao que tudo indica, pode ir para o Marrocos. A gente falou tanto do Marrocos, e eu vou lembrar, quando o Galo jogou o Mundial, o Raja Casablanca, jogando em casa, foi muito forte. Então ele pode ir do céu ao inferno em 2 meses. A pegar o time agora, chegar em fevereiro, ser campeão do mundo em cima do Real Madrid, entendeu? Olha já o que acontece com ele, o impacto que seria isso. Pode perder de um Raja Casablanca, se for no mesmo no Marrocos, com aquela torcida maluca lá, como ganhou do Galo, pode ganhar do Flamengo. E aí ele vai ser questionado também. Poxa, contratamos o Vitor Pereira para isso? Fora isso, ele tem uma Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, pela rivalidade nacional. É um jogo que, se ele perder o título, já tem cobrança, a gente sabe como é que funciona aqui. Ele tem um calendário puxadíssimo, o Flamengo ainda tem Recopa, né? Aliás, estavam tentando aparentemente levar a Supercopa do Brasil para o país em que vai ser realizado o Mundial. O Palmeiras não quis. protestou imediatamente. Exatamente. Então, eu estou falando aqui, a curto prazo, a quantidade de decisões, cascas de banana que ele tem, que ele pode escorregar. A maior de todas, o Mundial. Então, que o Vitor Pereira, né, imagino, né, tá pronto para esses desafios, mas ele vai ser cobrado. Bom, primeiro eu vou falar da parte fora do campo. Okay. Acho que eu quero esperar a entrevista dele para entender, porque ele vai ser obviamente questionado sobre a questão familiar, para que a gente entenda o que aconteceu. Porque é tão estranho isso, né? Tão sem nexo ou equivocado, se realmente ele usou isso apenas como uma desculpa para não assinar com outro clube, até porque o Duílio também acreditou, o Duílio deu entrevista, ou seja, ele vendeu essa história não só nos microfones, mas também para todo o Corinthians, que o tratou muito bem, por sinal, que eu quero esperar para ouvir a entrevista para saber o que aconteceu. Se por acaso o problema familiar acabou, se não acabou, o que aconteceu, porque eu não sei, eu quero esperar, tá? Porque eu não consigo achar encaixe. Eu acho que se alguém quer arrumar uma desculpa, consegue arrumar uma desculpa melhor do que essa, ou pelo menos não tão pesada como essa. De repente ele continua tendo esse problema, né? Então, eu vou querer esperar ele falar. Dentro de campo, eu acho que o Flamengo traz um treinador que faz o tipo de jogo que os seus jogadores gostam, mas eu não sei se os jogadores vão gostar do treinador. Vou explicar o porquê. Acho que o Flamengo traz um cara que conhece bastante futebol. Disse isso durante a campanha inteira do Flamengo, desde o mata-mata teve o Flamengo como desde o jogo com o Tolima, quando o Dorival chega como favorito para ganhar a Libertadores em todos os jogos, e acho que ganhou merecidamente. Só que o Flamengo nunca jogou, depois da partida contra o Tolima e do jogo contra o Atlético, ali foram jogos especiais, né? Nunca mais jogou no mesmo nível que pode. O Flamengo não é para sofrer com o elenco que tem, como sofreu na final da Copa do Brasil, não é para ter um jogo difícil como teve contra o Atlético Paranaense, com o elenco que tem, enquanto teve um jogador a mais. Isso tem a ver com o ajuste que o Dorival fez, que fez o time andar, que o treinador não tinha como mudar mais, e com o qual ele seguiu até o final da temporada, e que precisa ser modificado para a próxima temporada. O que é modificar? É montar um time que tenha, por exemplo, uma recomposição com pelo menos 4 jogadores no meio campo. Quando você fala isso, você já olha, opa, tem Arrascaeta, tem Pedro, tem Gabigol. Vai ter que mexer com peças, vai ter que usar mais Everton Cebolinha, se Everton Cebolinha jogar bem. A gente espera que o Vidal jogue um pouco mais. Lembra que ele falou do Flamengo, do Losango? Lados do campo. Do Losango? Exatamente. Ele viu além, por ali tinha espaço. Se ele chegar e mexer nisso. Então, ele vai ter que mexer nisso. Eu não sei como os jogadores vão aceitar, porque ele pode usar o esquema que o Dorival usava também, mas ele não pode fazer a temporada inteira com aquele sistema de jogo, porque ele tem um elenco que oferece muito mais. Então, eu não sei como os jogadores do Flamengo vão receber essas mudanças. O Bruno Henrique está voltando. Vamos ver que nível volta, também bem lembrado. Então, como os jogadores do Flamengo vão receber essas alterações quando ele quiser fazê-las? Como vai ser isso? Então, essa é a grande dúvida, até porque o elenco do Flamengo é um elenco de jogadores muito vencedores, alguns são sagrados. Quando a gente fala de tamanho de jogadores, já falei isso aqui, o Gabigol
talvez seja o segundo maior jogador da história do clube. Se não é o melhor, é o maior, talvez. Gol de virada contra o River Libertadores, gol decisivo aqui, ali, conquista de títulos. Então, ele tem um pacote para ser administrado com o melhor elenco disparado da América do Sul, que é um pacote que, se ele conseguir administrar bem, o time vai jogar muito mais do que jogou na última temporada. Se ele não conseguir administrar bem, vamos esperar para ver o que acontece. As coletivas dele mostrou bastante, né? Do que diz respeito à negociação, né? Ele não é de muita negociação, né? Mas é pra você entender onde ele está pisando, né? Ele é um técnico com ideias muito claras. Eu acho assim, para resumir, até porque acho que não vou entrar em questões táticas ainda, vamos esperar, né? Mas assim, em relação à postura, eu entendo o Birner, mas é que o Birner me lembra o Cândido Canavò, que era um jornalista muito famoso na Itália, já que a gente está falando, que escreveu uma vez sobre Massimo Moratti o seguinte: ele é um mestre na arte de compreender e justificar os erros alheios. Eu acho muito difícil que o Vitor Pereira consiga trazer uma explicação, porque ainda que a explicação seja minha sogra está curada. Quer dizer, se havia essa possibilidade, evidentemente ele poderia esperar para tomar essa decisão e tudo mais. Então eu acho que essa questão da maneira como ele saiu do Corinthians, e isso não tem relação nenhuma com o Flamengo especificamente, tem a ver com o Vitor Pereira, com o que se está falando dele, né, com a imagem que ele deixou para muita gente. Com isso daí ele vai ter que conviver. E evidentemente, isso vai ser lembrado muito no início da trajetória dele pelo Flamengo. Depois de 2 meses, né, nem isso talvez, isso aí já ficou para trás, quer dizer, já vão ter esquecido. Claro, a torcida do Corinthians não vai esquecer, e toda vez que houver um Corinthians e Flamengo, esse episódio virá à tona, a justificativa virá à tona e tudo mais. Mas imagino que no momento que ele toma a decisão de ficar no Flamengo, tendo falado o que ele falou, porque ele falou, né? Isso é bom esclarecer. Ele só falou, inclusive, para a ESPN, para a Lili Nascimento. Foi o único momento em que ele verbalizou a questão da sogra, né? Que ele deixou claro que era esse, de fato, o problema. Antes dessa entrevista, era sempre um que diz, o outro que diz. Tudo familiar, se dizia, só isso, né? Não especificava nada, assim, né? Isso, exato. Mas aí ele especificou. Então, ele chegou a falar sobre isso. E acho que ele vai ter que lidar com essa questão no começo da trajetória dele. É normal. Depois isso vai passar. E isso passando, eu acho só o seguinte, para ser bem rápido e direto, o Flamengo contratou um excelente treinador. E um excelente treinador que tem estrangeiro, mas que tem já conhecimento do futebol brasileiro de uma temporada praticamente trabalhada. E conhece muito do Flamengo. Enorme. Então, choque de realidade. Lembra quando o Corinthians ele perdeu do Flamengo? Ele veio na coletiva de forma muito sincera e disse: choque de realidade. Talvez aí ele já tenha olhado para o Flamengo e percebido que, olha, a diferença é gritante, por mais que a história mostre o tamanho de Corinthians e Flamengo, mas hoje, na cabeça dele é muito claro, né? Um é muito superior ao outro. E ele gosta de um tipo de futebol que a torcida do Flamengo adora e que os jogadores têm condições de executar. Não sei exatamente por quanto tempo, até porque o elenco do Flamengo vai ficando um pouco mais envelhecido, né? Mas ele tem muita opção para mudança de jogador no meio da partida, mudança de sistema. Então, dá para fazer o que ele quer e se cansar mudar, né, Birner? Aquilo que ele falou, mas mesmo assim, se o Liverpool chamar, ele vai, né? Isso, perfeito. Se o Liverpool chamar, ele vai também, né? Ah, com certeza. Qualquer um daqui vai, acho. Mas assim, ele... Mas o Liverpool não vai chamar, isso é boa notícia. Agora, no geral, ele também não está muito distante do jeito que as coisas funcionam aqui no futebol brasileiro. Sim, você toma uma rasteira do clube, um dia você dá rasteira, outro dia você toma. Ele podia simplesmente ter falado, não vou renovar. Gente, não vou renovar. Sem ter citado essa nas condições que vocês me oferecem, é um direito profissional. Eu vou me desgastar. Então eu prefiro sair. Pronto. E deixar muito claro que a gente está dizendo e discutindo aqui a respeito do Vitor Pereira é essa rusga que ficou com a direção, torcida do Corinthians, e não tem nada a ver com o time do Flamengo. Nada a ver com o time Gente, ele deixou o Corinthians e o Flamengo falou, vamos ver se é isso aí. O Gil disse que o Flamengo contratou um baita técnico. Discutir se o Flamengo deveria ter ficado com o Dorival ou trocado de técnico. São dois lados. São dois lados. Sim. Ele estava, com isso. Pelo visto, seguinte, não sei, pelo visto o Flamengo fez a consulta depois que falou, não vou ficar no Corinthians.
E ele topou. Quer que eu dê um exemplo, professor Calçado? Lembra quando o Ronaldo estava no Brasil, treinando no Flamengo, aquela possibilidade de voltar para cá? O Corinthians estava financeiramente melhor, mais estruturado. O Corinthians fez uma Foi pro proposta Corinthians. real e ele topou. Isso, ele foi pro Eu Corinthians. só tem um ponto, assim, só para... Falando Tem do que lutar pelo Corinthians melhor pra si. especificamente agora. O Corinthians aí montou uma comissão técnica nova, elegeu o Fernando Lázaro para treinador. Esse Corinthians só não pode explicar a escolha do Lázaro da seguinte forma, que é a pior forma possível, internamente. Vai que dá certo. Está na bronca. Aí eu vi gente falando, agora a imprensa paulista vai ficar cornetando. Explica melhor, já saiu a decisão do futuro do VP. O que rolou hoje para o nosso telespectador? Vamos lá então, Michele, por partes aí, como diria o filósofo. Olha só, Vitor Pereira, 54 anos, ex-técnico do Corinthians. Ele ainda tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro, mas o Flamengo colocou lá nas redes sociais que chegou a um acordo com o Vitor Pereira para que ele seja o treinador do Flamengo a partir de 2023. O Flamengo não colocou lá assim, VP é o novo treinador do Flamengo, porque o Flamengo está com medo. Justamente por causa disso que eu falei, porque o VP ainda tem contrato com o Corinthians. Então, o Flamengo colocou lá nas redes sociais que chegou a um acordo para que o VP seja o novo treinador. É um jogo de palavras, né, Michele? Não é oficial, mas é oficial. O VP vai ser técnico do Flamengo a partir de 2023. Ele que nessa temporada agora de 2022 comandou o Corinthians, chegou aí na final da Copa do Brasil, teve um aproveitamento de um pouquinho mais de 50% à frente do Corinthians. Ele disse que não ia continuar no Corinthians porque a sogra dele estava doente, estava com uma doença aí grave, que ele precisava cuidar da sogra, cuidar da família, não podia assinar um novo vínculo com o Corinthians. A gente até separou uma aspa do nosso glorioso Vitor Pereira, que no dia 14 de novembro deu uma entrevista lá para os amigos da ESPN e disse o seguinte, tem como colocar aí na tela, Fini, pra gente colocar e pra gente ver? Olha só, lá em 14 de novembro, o que disse o VP? Eu me sinto muito triste, queria muito continuar esse projeto, mas não tem hipótese nenhuma, esse projeto é o Corinthians. Não vou para clube nenhum, não vou para lugar nenhum, eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que tem Alzheimer, que está vivendo na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá, para Portugal. Então disse isso aí o Vitor Pereira e agora está assinando com o Flamengo. Muita gente brincando nas redes sociais, viu, Michele, que o Flamengo teve Jorge Jesus e agora vai ter o Judas. Eu não sou eu que estou falando não, o pessoal lá na internet, hein? Inclusive amanhã o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, vai dar uma coletiva, seria a apresentação aí do Lázaro como novo técnico do Timão, mas o Duílio chamou para ele essa coletiva, então amanhã o bicho vai pegar lá no CT Dr. Joaquim Grava com a coletiva de Duílio Monteiro Alves, que com certeza a primeira pergunta será, claro, sobre Vitor Pereira, que será o novo técnico do Flamengo. Volto contigo, Michele, fiquem à vontade aí para debater esse tema. Bom, primeiro que a gente tem Lázaro, tem Judas, tem Jesus, tá uma coisa bíblica, né, esse futebol brasileiro. Segundo é o seguinte, Celso, o VP, que é o Judas, ele tem todo o direito de ir para o Flamengo como treinador de futebol que é. A questão é que ele mostrou uma grande falta de caráter, porque ele mentiu. Até o que a gente está entendendo é que ele mentiu. Porque ele falou que ia fazer uma coisa, voltar para Portugal e fez outra. Então aí ele ficou com uma pecha de mentiroso. Que não ia assumir clube nenhum, que ia embora, que era relação familiar, tratou o repórter que questionou essa questão familiar, ele se sentiu extremamente incomodado, gerou uma certa, por empatia, a sensibilidade de muitas pessoas, a sensibilização de muitas pessoas. Você mesmo defendeu muito ele aqui. E eu confesso... Família em primeiro lugar. Sabe, e aí você vê que foi uma postura estapafúrdia, uma postura... Eu, sinceramente, olha, eu tenho 35 anos de carreira, 31 anos no esporte especificamente. Eu nunca vi algo assim. Eu já vi altas... Eu te perguntei se você já tinha visto isso. Eu nunca vi algo assim, do cara pegar e falar assim, não vou ficar, tô muito triste, perdão. Até tossiu, ficou nervoso. Não vou ficar, tenho um problema familiar sério, não vou para lugar nenhum, o presidente é meu amigo, meu irmão... o Duílio vai falar amanhã. Duílio tomou um chapéu, hein? Duílio vai falar amanhã. Eu fico imaginando como é que tá o Duílio. Tomou aqui, ó o Duílio, é uma situação de traição pública.
Gente, a questão, não sei o que o Duílio vai falar. É o beijo de Judas. Não sei o que o Duílio... Eu não vou te beijar que eu não tô com sei o que o garganta Duílio vai falar, tampouco sei qual vai ser a explicação que vai ser dada pelo Vitor Pereira. Mas, para mim, eu não gosto de falar sobre... Parece que é programa de fofoca, e com respeito a todos, mas não é a nossa praia. Mas é uma traição. Uma traição daquelas absurdas. Então, concordo quando você fala assim, faz parte trocar de clube, ok, só seja transparente. Não vem com esse discurso de que queria ficar, tô triste. Isso foi no dia 14. No dia 15 ele fez uma postagem na rede social dele, que você vai poder ver também se despedindo, falando dessa tristeza. Eu corintiano no coração. Uma vez Corinthians, sempre Corinthians. E no dia 17 ele já tinha acertado tudo com o Flamengo. Ou ele é muito volúvel... Que signo ele é, esse homem, hein? Deve ser geminiano. Eu sou. Ele também. Eu também. Eu vou ver que signo é, e se for canceriano, você vai ver. O que é? Geminiano. Ó, vou falar uma coisa pra você que eu ia. Vou deixar o Chico Lang falar pelo final. Só vou falar uma coisa. Não é que a gente é volúvel. Que hoje ama, amanhã odeia, e depois vai chamar de tem, novo. Gêmeos tem isso. Mas a 26 de julho, putz, ele é leão. É leão, tá vendo? É vaidoso. Deixa eu falar uma coisa. A minha mãe me ensinou uma coisa. Ser coerente entre o que a gente pensa e o que a gente faz. E isso é libertador. Então, se você tem que falar uma coisa, que você fale na cara. E o que você pensa tem que ser o que você fala, pra você nunca se perder numa mentira. Não adianta falar uma coisinha pro Celso, depois falar outra coisinha pro diretor, depois falar uma coisinha pro Chico. Vai, Chicão. O que se espera de um verme? De um quê? Um verme. Um verme você só pode esperar coisa ruim, porque ele te destrói. Ele destrói, ele vai comendo seu corpo por dentro, até você não existe mais. Tipo um verme. Ele é um verme. Esse homem é um verme. Eu já falei isso lá quando ele fez essa cachorrada e se tornou pública. Eu falei que ele é um verme. Ele não vale nada. Ele não vale nada, absolutamente nada. Estamos falando para tomar cuidado. Não, eu falo na cara dele isso aí, não vale nada. Eu tenho o telefone dele aqui, ó, nesse telefone, trocava mensagens com ele, dava algumas mensagens, algumas coisas para vocês que ele ia fazer ou deixava de fazer, mas eu tenho até o telefone dele aqui. Vamos divulgar no ar para todo mundo ligar para ele? Não. Vamos divulgar, anota aí, 9. Anota aí. Não, claro que vou não. Dar o número do eu não vou fazer isso no o telefone que eu tenho aqui, é o telefone de Portugal. É o telefone do Flávio Prado. Não, é o telefone de Portugal. Do Brasília, né? Então eu não vou dar, não. Mas eu, sincero, honestamente, não quero mais nem saber desse cara. Eu vou dar o telefone Se dele. ele tiver num lugar e eu entrar, ou ele sai, ou eu não entro. Eu acho que o desprezo é a melhor coisa. Porque, olha, acabou, esse cara acabou. Agora, bem feito para a diretoria do Corinthians. Pagaram um pau, hein? Que pagaram o maior pau pro cara. Divulgavam tudo, construíram um sonho em torno dele. É verdade. Né? Construíram ele precisa, fizeram dele uma pessoa que ele não era. Primeiro, bom caráter, não é bom caráter. Ele é traidor, é Judas Iscariotes mesmo. Judas Iscariotes beijou Jesus Cristo. Iscariotes, né? Judas Iscariotes. Esse aí beijou Jesus Cristo para os romanos pegarem e crucificarem ele na cruz. Ou seja, ele beijou o Corinthians e pregou... Beijou o Corinthians, pregou o Corinthians na cruz e foi pro Flamengo. Pegou as 30 moedas do Flamengo. E a sogra que paga o pau, hein? E ainda colocou a sogra no meio. Ninguém sabe quem é essa mulher. Eu desconfio que a sogra chama-se Flamengo. Com certeza, né? Com certeza. Ela está aí desnudada, né? Toda a verdade sobre esse homem. Dele? Né? E é duro descobrir a verdade. Falando sério, assim... Só deixa eu contar o que eu estava vendo hoje nas redes sociais do Flamengo. Os flamenguistas ficaram surpresos com esse anúncio, porque... Está sob contrato. Não é isso. É porque... o Flamengo não deu parabéns para o Dorival Júnior, mas divulgou que já fez um pré-contrato com o Mr. VP. E que o VP saiu do Corinthians traindo o Corinthians. Nas redes sociais, todas as redes sociais do Flamengo, que são gigantescas, tem milhões de seguidores, estão cobrando a diretoria do Flamengo um agradecimento público ao Dorival Júnior, que devia ter sido feito antes do anúncio que o VP está lá agora, está na Gávea. Então, quer dizer, estão cobrando e estão dizendo que não houve lealdade. E estão indignados que, se fosse ao contrário, eles teriam invadido aquela porcaria do Ninho do Urubu. O Ninho do Urubu e teriam quebrado tudo.
Entendeu? Porque é uma vergonha o que fez o VP e o que fez o Flamengo com Como o que Dorival. manda embora um técnico vencedor para pegar um técnico perdedor? Eu não duvido do problema de saúde em família. Mas ele se lascou com a sogra. Eu não duvido do problema, do cuidado que deve ter. O problema é que ele desenhou uma história que era uma história irreversível. Não, eu preciso partir, eu preciso ir, eu preciso cuidar, eu preciso estar presente, amo, gosto, queria ficar, mas não vou ficar por um motivo de força. Nação, você viu aí o que aconteceu? Fica o Lang perdendo a linha aí, dizendo que o Vitor Pereira é o verme, tá louco. Esse aí tem coragem, hein? Então é isso daí, nação. Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa a sua opinião aí nos comentários. Na minha opinião, Vitor Pereira aí acertou com o Flamengo, praticamente estava terminando o contrato com o Corinthians. Eu acho sim também que o Flamengo tinha que agradecer ao Dorival Júnior, fazer alguma nota de agradecimento para ele, porque, poxa, ele ganhou 2 títulos pra gente, né? Então tem que fazer sim essa homenagem aí pro Dorival. Então é isso daí, nação. Põe a sua opinião nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho tem mais vídeo pra vocês aqui no nosso canal.